primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Que eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Olá, minha gente. Olha, eu aqui de volta para mais uma conversa interessante em torno do Portinari, do Cândido Portinari. Vocês sabem que este ano ele completa 120 anos de nascimento, nasceu lá em 1903, em São Paulo, na cidade de Brodowski, e morreu em 1962. E aí, como uma forma de homenagear esse grande artista, a gente criou uma série de bate-papos com pessoas interessantíssimas aqui na plataforma e fizemos também a exposição que está aqui na Praça de Paracatu, na Praça Central. Uma exposição com mais de 40 telas ampliadas sobre dos trabalhos do Portinari, né? E a gente focou
nessa exposição a céu aberto o que a gente está chamando de Portinari negro, né? Que são as representações de Portinari com relação à questão do negro no Brasil. Então, para esquentar um pouco mais essa conversa, nós vamos conversar agora com o querido Árvore, que vai, enfim, aqui temperar um pouco desse molho a respeito do Portinari negro, né? Esse artista com tanta dimensão histórica para o Brasil e para o mundo, né? Porque não podemos esquecer que o Portinari também teve uma representação internacional muito grande. Árvore, brigadíssimo por ter aceitado aqui nosso convite. E eu acho que o Felipe Paracatu ele só tem a ganhar com essas reflexões, que não é só uma reflexão, né, da obra do Cândido Portinari, mas também uma reflexão sobre o Brasil, né? O Portinari nasceu ali já no início do século XX, então o Brasil ainda estava em formação, a República, com pouco tempo de proclamada, né? O golpe da República, como tem se dito, né? Atualmente, e a abolição da escravatura também, um ano antes da República. Então, estava tudo muito próximo e muito ainda à flor da pele. E você tem um artista que, enfim, retrata o negro dentro de uma outra perspectiva, né? Não daquela perspectiva europeia que a gente está acostumado a olhar, a presenciar nos livros didáticos, sobretudo, né? Não nas telas do Debré, mas, enfim, os livros didáticos contam essa história com várias contextualizações que hoje está sendo muito, de alguma maneira, combatida, né? Essa presença do negro no Brasil a partir da escravidão. E aí o Portinari decanta essa pérola de uma maneira de trazer o negro para uma outra perspectiva, né? A perspectiva artística. Aquilo que a gente não via nos grandes salões de artes, não só do Brasil, mas do mundo, a gente passou a ver no Brasil, né? E aí a gente podia falar um pouco desse desafio das representações negativas da arte, Portinari, e essa questão do negro, né, na obra dele. Eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para que ele possa conhecer um pouquinho de você, do teu trabalho em si, e depois você já começasse a comentar um pouco desse tema que a gente gostaria de conversar aqui com o nosso público. Bom, o microfone é todo seu. Obrigada. Olá, eu sou Árvore, eu vou me autodescrever primeiro. Eu sou uma pessoa trans não binária preta de 25 anos. Eu tenho cabelo verde, olhos e nariz médios e lábios grossos. Tenho piercing na sobrancelha direita, entre os olhos, nariz e septo. Estou usando uma camisa sem mangas preta, com flores amarelas e uma corrente de prata. E atrás de mim tem uma parede branca. E esse é meu sinal em Libras. Eu sou arte educadora e ano passado, intérprete de Libras, e ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Portinari na exposição que ele visitou o INES. E é muito interessante pensar que a exposição está indo para um outro espaço e com outra curadoria, mas pensar a exposição que chegou até mim, sabe? Na forma de representar pessoas pretas como seres humanos. Assim, estive em diálogo com turmas de crianças majoritariamente pretas, porque o INES é uma escola pública, e dava para perceber como aquelas crianças se viam retratadas. E como você estava falando, assim, Portinari foi um artista que ele estava inovando quando estava falando de pessoas negras como humanos. Era um outro cenário, não é um artista de hoje que um artista preto tem a possibilidade de falar sobre si. A gente está falando de um outro tempo, onde as pessoas não ouviriam artistas pretos, onde a representação negra, saindo de um artista preto, não fazia diferença alguma. Então,
pensar em Portinari é pensar num revolucionário mesmo, assim, enquanto na história da arte. É, Não, eu, só para incrementar um pouco o que você está falando, né? O século XIX, século XVIII, XIX, ele foi um século muito rico na arte para a população negra brasileira, se fosse ela, é, enfim, nesse centro, né, Rio, São Paulo, ou não. E muitos artistas negros, um dos grandes pintores do século XIX, Estevão Silva, ele basicamente ele se notabilizou por pintar naturezas mortas, por exemplo. Não se conhecem obras do Estevão Silva retratando pessoas negras, né? Nem no contexto da escravidão, nem em qualquer outro contexto. Então, só para ter uma ideia do que a gente está falando aqui, quando você fala em representação, né, de corpos negros nas artes plásticas, né? sim, nem as próprias pessoas pretas tinham esse direito de se retratar, enquanto artistas estavam trabalhando em outras áreas. E é muito pertinente a gente estar pensando Portinari como esse revolucionário que resolveu pintar pessoas pretas não como objetos de servidão, tem e como algo tão atual, porque as releituras que foram feitas a partir do Portinari nas Quebradas são muito fortes e são visões de pessoas pretas a partir da obra de Portinari. Tem A Morte, do Fael, tu já viu? Que ele retrata a polícia como a morte entrando na favela. E ele faz isso a partir de um quadro de Portinari da morte. E ele só traz para nossa realidade o que já tinha sido dito, sabe? Não é uma, não é uma novidade, a gente está vendo nos noticiários todos os dias a população preta sendo massacrada, sofrendo genocídio. E hoje a gente pode perceber que artistas pretos estão retratando isso, quando nós não tínhamos esse espaço de discussão. Estar aqui discutindo é dar uma visão de Portinari a partir de corpos pretos. Entendi, entendi. Quer dizer, essa exposição, a função dela qual foi na época que você participou dessa exposição? É, a exposição ela foi em várias favelas aqui do Rio e esteve no Instituto Nacional de Educação de Surdos, para poder chegar também à comunidade surda. E eu, como educadora, intérprete de Libras, eu tive a oportunidade de estar acessibilizando essa exposição para pessoas surdas, junto com uma outra educadora surda também. Então, é isso, trazer para o povo de verdade o que Portinari retratava, e não para as grandes elites, porque não era para esse povo que ele estava pintando. Então, essa exposição ela teve um pouco desse objetivo de trazer para pessoas que precisam se ver retratadas. E qual foi o impacto disso? Eu falo especificamente para essa comunidade de surdos. Ter uma exposição lá dentro, assim, pensando no INES, que é um espaço que consegue, dentro de todas as suas dificuldades, consegue ter acesso a espaços de arte, de educação, consegue levar os alunos, mas ter uma exposição lá dentro foi eles visitando toda hora porque eles queriam aprender algo novo, assistindo todas as vezes a mediação de outra turma que estava lá fazendo a visita, e vinha um aluno de outra turma e ficava lá só assistindo de novo, porque já tinha visto mais 5 vezes. E aí queria estar dentro da exposição. É muito rico assim a troca com uma exposição dentro de uma escola. É totalmente diferente de um equipamento cultural que você precisa levar a escola até lá. Dá muito mais autonomia à criança, ao aluno, que vai estar lá e vai conseguir trocar com a obra, discutir. Faziam as atividades milhões de vezes, sentava lá e começava a fazer atividade com outra turma,
porque estava no horário livre. Aí ia lá só para poder visitar a gente, olhar para nossa cara e falar assim: Oi, tia, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês, ver como é que está a exposição. Teve muita gente hoje com coisas muito simples assim. É muito rico, é muito grande a troca com criança dentro da arte, porque Você é o território delas. está falando de criança de que idade, mais ou menos? Desde a educação infantil até o ensino médio. Caramba, é É 16 dentro de anos uma ali, escola, não, até mais. As turmas mais. do INES têm idades um pouco mais avançadas, algumas turmas. Então tinha gente de 20 e pouco. Ah, tá. Enfim. Alguma obra específica impactou essa turma? Ou Eu alguma acho que dessas a turmas? morte. Tá. Eu acho que a morte, porque eles estavam falando da realidade deles na favela, sabe? Eles olharam a morte, olharam a releitura e se perceberam ali dentro e começaram a contar muito sobre as próprias experiências, de como, de como a favela é criminalizada, de como nada está acontecendo, de repente a polícia aparece, e como é difícil para eles, enquanto pessoas surdas, estarem naquele espaço porque pode acontecer algum tiroteio de repente, e é isso, vai ver a correria e vai sair correndo junto, porque não Sim. necessariamente vai ouvir. É muito pesada a realidade da pessoa com deficiência dentro da favela. E você em qualquer espaço, né? Você não tem Sim, o espaço urbano, ele não é feito para acolher, né? Ninguém, né? Nem com deficiência, nem idoso, por exemplo, né? Que nem criança, não é feito nem para isso, criança. não é feito para isso. Mas assim, o quanto a obra do Portinari, criada, né, na metade do século passado, impacta ainda numa população hoje contemporânea, né? Então isso é bem forte, né? Você está falando de um público bem específico. Quer dizer, e o quanto também a árvore ocorre o quanto nós precisamos discutir essa questão do acesso aos bens públicos, né? E aí a cultura, enfim, como isso modifica, né? Eu acho que o que você está dizendo um pouco é sobre essa modificação, né? Como isso ainda está reverberando na mente dessas pessoas. Sim, é um pouco disso, ainda está muito latente, assim. É, você falou sobre questão de acesso. Eu sou uma pessoa da Baixada Fluminense aqui do Rio, e hoje em dia eu moro no Rio, na cidade do Rio. Até eu entrar na universidade, eu tive acesso a objetos culturais, mas sempre indo ao centro e muito escasso, porque a passagem daqui do Rio é R$ 15 para você chegar ao centro, saindo da Baixada Fluminense. Então, é pensar que, da mesma forma que eu chego ao INES como o primeiro espaço de discussão de arte, de cultura, de problematização desses espaços estarem só focalizados no centro mesmo, isso acontece em 2016. É muito recente. Muito Eu, recente isso. eu tive o privilégio da minha mãe fazer formação de professores e eu visitar os museus do Rio quando eu era criança. E isso me despertar o amor pela educação e pelos museus desde a infância, mas isso não é a realidade não é a realidade da favela. Em Jardim Primavera não tem nada. É o lugar de onde eu vim, assim, não tem nada. Duque de Caxias, né? Jardim Duque de Primavera, Caxias. Caxias. Assim, quer dizer, nós estamos falando do século XXI, né? Não estamos falando do século XVIII, XIX, não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de um país supostamente tecnológico, né? As pessoas têm acesso. Você tem mais celulares do que gente no Brasil, né? Nós temos 220 milhões de brasileiros e tem muito mais celular do que pessoas no Brasil. E, no entanto, né, algo que poderia ser muito simples, de algo que poderia ter um acesso, vamos dizer, comum para as pessoas, cria esse impacto que você está revelando para a gente da obra do Portinari. E essa obra ela ficou quanto tempo
E você menciona assim, quantas pessoas tiveram acesso a essa exposição? Quantas pessoas, eu acho isso Uma muito ideia difícil. assim Eu acredito que tenha chegado a mais de 500 pessoas. com a escola é muita gente, né? É, porque tem uma universidade lá dentro também, tem o ensino superior. Então, eram os alunos desde a educação infantil até o ensino médio de 2 turnos, porque de 3 turnos, e a faculdade de manhã e à noite funcionando também com mestrado e os funcionários. Então, acho que chegou a mais de 500 pessoas. Assim, foi um impacto muito grande dentro da instituição. Já tiveram outras exposições lá, mas eu, enquanto aluno da instituição, nunca vi o mesmo impacto como teve em Portinari, porque além de ter feito a exposição lá, eu ainda sou aluno da instituição. Sim. Então, o impacto não foi o mesmo de outras exposições que tiveram lá. Foi muito grande. Aqui em Paracatu, a gente tem tido essa retorno com a visita das pessoas aqui à Praça Central, entendeu? Onde está a exposição. É, e assim, o quanto parece uma novidade, algo que tem, né? Ou seja, o Portinari morreu em 62, né? Então, é muito tempo, né, de uma pessoa que morreu para, eu diria, o espanto geral e o impacto que essa obra causa, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma cidade mineira importante, porque fica bem coladinha ali de Brasília, mas ainda assim parece uma coisa inédita, parece uma coisa que nunca existiu, né, quando você coloca nesse contexto. E eu fico imaginando isso dentro do contexto, e aí com um viés da pedagógico, né, em si, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo, essa exposição educa, e eu acho que o teu público saiu educado dessa exposição. Eu não sei se teve algum trabalho, se teve alguma coisa assim. Tiveram É, diversas releituras de massinha, com diversos materiais, assim, tipo, de stop motion, teve muita coisa, assim, muitos desenhos. Foi um trabalho muito lindo, assim, de com as crianças, foi muito perfeito. Eles conseguiram retratar exatamente o que eles estavam sentindo a partir das obras, sabe? De a gente tinha fichas com as obras que estavam expostas e eles faziam as releituras deles. Ah, fizeram várias com palitinho massinha. Foi uma coisa muito bonita assim de se ver. você está falando dos alunos do ensino fundamental, mas assim, do ensino médio. Teve deles explicando o que eles tinham entendido, teve convites, teve mediações com outros espaços também, teve turmas da UFRJ, teve um CRAS que visitou a gente, foi foi muito grande. Eu fiz mais a parte, eu era monitoria, eu não, então eu estava fazendo lá a parte com a exposição. A parte da arte e educação e das obras eram com a Bianca Sartes, que também foi educadora na exposição. E, E foi uma e, das pessoas que fez uma das releituras de Portinari. e na conversa com ela, o que que você tirou dessa A obra experiência? que ela faz uma releitura de 3 obras, né? E ela fala muito da luta da mulher preta enquanto protagonista, que é uma das coisas que Portinari também traz. Ele não traz uma vulgarização da mulher. Então, é uma outra forma de pensar esse corpo. E ela, enquanto uma mulher preta, retratando isso, retratando a mulher com a criança morta, que é uma realidade das favelas até hoje, que todos os dias tem. Não, não é só a obra da Bianca que fala sobre a morte dentro da favela, mas acaba que está tudo interligado. A Bianca, o Fael, eles trazem a mesma coisa de formas diferentes. Ela fala da perda dessa mulher,
com o filho, e ele fala um pouco da polícia. É muito chocante, assim. Eu acho que não, acho que a gente está um pouco acostumado, mas ainda assim, dói muito você ver essas obras como algo real, como algo que está ali todos os dias acontecendo na favela. Assim, isso é uma realidade da Baixada, né? E é uma realidade, obviamente, das favelas cariocas, né? Do Rio de Janeiro em si, né? Não só carioca, mas assim, do Rio de Janeiro como um todo. E como dialogam essas violências, né? Tanto na Baixada como na favela. Quer dizer, não muda, né? E como é um endereçamento postal de pobre, né? Ou É um seja, endereçamento. você sabe que tem lá na Baixada, né, um cinturão de pobreza muito grande, de isolamento, de falta de política pública, e na favela, idem, né, também dentro desse mesmo contexto. E o quanto Portinari, logicamente, né, o acervo do Portinari é muito grande como pintor, né, como artista, mas assim, o quanto ele também teve sensibilidade para esse olhar, né, social, né? Sim, ele estava pensando no. Ele escolhe pintar o povo brasileiro de verdade, ele não tenta ir pelo padrão eurocêntrico, né? Então ele vai pintar as realidades, ele vai pintar a fome, ele vai pintar a miséria, ele vai pintar a falta de política pública, ele vai denunciando vários graus de violência do Estado contra o corpo preto, contra o corpo periférico. Eu acho que é um trabalho de denúncia o que ele faz. As obras, Árvores, foram selecionadas para estar dentro do perfil daquela comunidade, sim. Eu não sei, eu não estive com a curadoria, então, mas eu acredito que tenha sido a mesma exposição que foi uma exposição que visitou vários espaços, então não foi exatamente feita para o INES, mas mesmo que não tenha sido uma curadoria pensada para o INES, se enquadra, porque é a mesma realidade que se repete. Falando da população do IMES nesse sentido, né? Sim, E qual é o perfil da população? são crianças pretas, periféricas, majoritariamente pobres. Assim, as mães que ficam no INES, elas ficam o dia inteiro lá para ter aula, porque é na Zona Sul, então é distante dos lugares que as pessoas geralmente moram. Então, mesmo que tem muita gente que tem dinheiro no INES, mas também tem muita gente pobre, porque é um espaço de referência para a elite e para. É um espaço de referência, então acaba que não é. Não é focado em um público só, tem muita gente. Quer dizer, também não tem uma rede de IMES, sabe? É isso que quer dizer, quer dizer, só não tem uma rede onde você vai aonde você quiser, não. Você acaba se concentrando num espaço e ele É, vai atender todo mundo, né? Toda a população. tem Depois, mais escolas particulares para SUS, escolas bilíngues, sim, mas ainda assim, o INES é o polo de referência. né? Assim, aí você fala, né? A mãe fica lá o dia inteiro. Você imagina a dedicação, né, de uma família. E aí você está falando, gasta-se R$ 15 para vir da Baixada sendo do Rio de Janeiro. E você está falando de uma pessoa só. Você imagine uma mãe que tem que trazer o filho ainda, de repente, Até além do filho. conseguiu gratuidade, até Isso. conseguir a gratuidade que o surdo tem direito, o acompanhante que é Sim. necessário. Demora muito. Eu trabalhei numa escola que, para eu ser contratado como intérprete, a mãe precisou colocar na justiça para poder conseguir um intérprete. Não... Gente. Então, acaba que o INES é esse espaço para ter contato com a comunidade surda. Assim. O INES é a casa do surdo. E aí eu queria também que você falasse um pouco, né,
assim, quer dizer, o quanto, não só dessa dimensão, dessa temática, né, mas o quanto ainda essa população específica, ela não é representada em lugar nenhum, né? Quer dizer, de alguma maneira, o Portinari tem representações, né, de negros e negras, velhos e crianças, por exemplo, trabalhadores e não, mas a população de surdos, por exemplo, não tem representação nenhuma ainda na arte, né? Mas existe, ah, você acredita que desse contágio possa ter alguém que tenha essa, eu queria dizer isso, né? Possa ter alguém que saia dali querendo ser um Portinari de alguma maneira? Eu acredito que vão sair muitos Portinari. Já tinham alguns artistas no INES, assim, alguns alunos que já se reconheciam como artistas. E eu acho que foi só uma força para poder eles verem a arte lá dentro do INES como algo possível. O núcleo de arte do INES é maravilhoso. As professoras de artes, elas incentivam muito os alunos. Então, não foi um projeto só do Portinari, mas um projeto que vem sendo criado pelos professores, vem sendo trabalhado todos os dias com as turmas, sabe? Que é isso, criança é um processo contínuo, educação é um processo contínuo. Não, sim, essa evolução sempre da educação, né? Mas assim, você está pensando nesse contexto em si, do aprendizado, né? De você ter acesso a alguma coisa que acaba te dando um gatilho qualquer, né, da Eu criação. acho, Aqui, ui, eu acho que foi esse gatilho, assim, foi um start para uma experiência sensorial que tinha lá dentro com um cinto de vibração que dava para poder sentir a terra se mexendo, aí, trabalhando com o meio ambiente, assim, foi um start para várias coisas, para formas de visualização de como todo trabalho é digno. A gente teve muita essa discussão também, muitas discussões sobre o meio ambiente, sobre como a gente precisa parar de poluir, e trabalhar isso com crianças é muito importante, com adolescente, porque eles que são o futuro. Então, essa consciência foi muito trabalhada também lá dentro. E eu acho que só tem a vir muitos artistas de lá de dentro, porque o INE já é um espaço que trabalha muito com a arte. e assim, você está falando uma coisa que é bem interessante, né? Assim, primeiro, né? Uma tela do Portinari, ela remete para diversas camadas de conhecimento, sabe, informações, denúncias, por exemplo. Então, você dali pode pensar na questão da ecologia, na questão da política em si, né? Porque aquela tela foi feita num período, né? E você pode fazer uma leitura do ano daquela tela, o contexto político daquele período, né? A gente tem muito claro os contextos políticos vividos pelo Cândido Portinari em si. E assim, quer dizer, aqui no Free Paracatu, por exemplo, a gente tem relatos das pessoas que, a partir do momento que vai a um evento desse, se contacta com o escritor, né, com alguém do mundo da literatura, o quanto isso incentiva ele a uma ideia também de poder escrever, né? Tipo assim, eu também quero fazer isso, né? E alguns escritores hoje bem conhecidos deram referência de que se tornaram escritor a partir desse contágio de ir à Bienal, de ir a festivais literários, de ir a feiras, festa literária em si, né? Então, acho que imaginando aí um pouco desse público e dos outros públicos onde também essa exposição correu, né, em si, né? É isso, assim, acho que foi um processo muito grandioso de vivência muito grande, assim, para poder dar esse start para novos artistas surgirem. Assim como, acredito muito pela representação da pessoa preta como gente mesmo. Acho que é sempre importante a gente estar voltando isso.
enquanto nos livros didáticos ainda são as imagens do povo preto como escravizado, e isso forma uma geração. Isso formou a minha geração, que hoje está discutindo mais. Mas os meus avós, eles não estiveram nessa discussão, eles não tiveram acesso a isso. Então, trazer isso para um espaço de educação, um espaço de para dentro da escola é muito grande. E aí trazer isso também aqui para o FI Para Paracatu, Paracatu. né? Sim, com certeza. É um outro espaço que vai ser uma potência maravilhosa, assim. Então, E queria muito aí conseguir visitar. e essa coisa, né, tão imbricada de levar a verticalização desses assuntos para todas as suas amplitudes. Então, o pessoal que está aqui nos acompanhando, por exemplo, vai ter uma outra noção do alcance da obra do Portinari, que às vezes a gente não tem isso, né? A cultura das pessoas, às vezes, quando vão a exposições, né? É assim, você vai passando, em 5 minutos você vê uma exposição de 50 quadros, sabe? Alguma coisa assim, né? E o teu negócio é assinar o livro de presença, né? O restante, você não sabe nem que quadro tem lá, né? Qual é a época que tem, enfim. Mas eu acho que a gente traz também para esse contexto e o quanto isso provoca uma outra leitura, uma outra reflexão da gente. Então, eu acho que isso enriquece bastante esse universo, não só das artes plásticas, mas da valorização da cultura brasileira como um todo. Viu, Árvore? Quero te agradecer bastante aqui, né, por essa conversa. E eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando aqui, nos seguindo pelo portal aqui do Fliparacatu, curtiu bastante essa nova ideia que você trouxe aqui. Como isso, né? De uma outra dimensão, a gente está falando, né, de um público específico, né, que não tem acesso, né, diretamente a exposições, né? Eu fico espantado que tem muita gente que ainda não foi ao teatro, né? Eu ouço pessoas falando que não foi ao teatro, nunca foi ao cinema. Então, eu tenho um pouco desse universo, assim, né? É engraçado que no Brasil, quando surgiu o rádio, em 1923, há 100 anos, se achava que o jornal escrito ia acabar. Então, houve uma discussão imensa sobre isso, né? Vai acabar o jornal, porque agora tem o rádio, né? E aí o jornal não acabou, o rádio, o jornal sobreviveram ali. E aí surgiu a televisão nos anos 50, e aí a discussão voltou, né? Ou seja, com a televisão, agora vai acabar o rádio e vai acabar o jornal, né? Então, assim, como uma linguagem vai surgindo nova e não extingue com a outra, né? E nesse contexto, a arte também, quer dizer, quando o Portinari, acho que criou a arte, ele nunca pensou que ela podia atender uma população surda, por exemplo, né? E atendeu de forma plena, tanto que você fez esse relato aqui para a gente, né? Então, esse meu agradecimento, muito obrigado. Não sei se você quer dar alguma palavrinha, enfim, ainda, antes de Eu terminar. quero, eu quero agradecer pelo espaço, pela conversa, foi uma tarde muito boa. E é isso. Foi muito grande estar naquela exposição de Portinari, é muito bom estar retornando aqui hoje para falar de Portinari novamente. É sempre muito atual. Obrigadíssimo. Bom, Obrigada pela. pessoal, valeu. Valeu, Árvore. E o pessoal que está aqui nos seguindo, nos acompanhando aqui nessa nossa telona, muito obrigado. Continue aqui acompanhando o nosso Fliparacatu. As programações presenciais estão fantásticas. Ainda tem livraria, enfim, aqui você pode ter todo o contato com escritores, com pessoas da área do mundo do livro em si. Então, vamos seguir por aqui. Até a próxima. Obrigado, Árvore. Um beijo para você, um beijo para todo mundo e até a próxima.